Simbora falar de outros assuntos. O Supremo Tribunal Federal definirá nos próximos dias a data do julgamento do quarto réu dos atos criminosos de 8 de janeiro. Trata-se de Moacir José dos Santos, ele que deve ser o último acusado pelos atos a ser julgado em uma sessão presencial na corte. As ações penais contra os demais réus devem ser analisadas no plenário virtual. Quem trouxe essa informação aqui no Bastidores CNN foi ele, o Theo Cury, que agora volta com a gente para falar da expectativa do fechamento do julgamento presencial no Supremo. Theo, boa tarde. Tainá, Gustavo, boa tarde para vocês, uma ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. Por enquanto, todo mundo no aguardo dessa divulgação da agenda de julgamentos do Supremo Tribunal Federal já na semana que vem. Essa agenda costuma ser definida pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, a quem cabe pautar os julgamentos para irem para análise, tanto no plenário físico quanto no plenário virtual do Supremo, para que todos os ministros analisem, deliberem e coloquem seus votos. E essa agenda é divulgada às sextas-feiras. Às sextas-feiras divulga-se a agenda de julgamentos da semana seguinte. Então, expectativa grande para saber quando que o Supremo vai colocar em pauta o quarto réu acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser um dos executores dos atos criminosos e golpistas aqui na Praça dos Três Poderes, na capital federal. A gente está no Palácio do Planalto, mas também aconteceu no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional a depredação da sede dos três poderes. 3 julgamentos já aconteceram nessa semana em 4 sessões destinadas justamente para esses 4 réus e sobrou um por falta de tempo, porque as discussões foram muito grandes. A gente viu de tudo nessa semana, teve desentendimento e bate-boca entre os ministros, que depois voltaram ao normal, à normalidade, o diálogo entre eles. Também houve um movimento de advogados de fazerem uma defesa própria deles, menos do que dos clientes, inclusive, isso chamou muita atenção. E ataques aos ministros do STF, que rendeu ontem à noite uma nota da própria Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo um desagravo, saindo em defesa dos ministros do STF. E o que a gente tem até agora desses 3 de 4 julgados até agora são 3 condenações de 17 anos, 2 de 17 anos e uma de 14 anos de prisão para esses que são considerados executores dos atos criminosos e golpistas. Lembrando que são mais de 1.300 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e que foram já aceitas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos 8 meses, 9 meses, desde que aconteceu o 8 de janeiro aqui na capital federal, logo no comecinho do ano. E a expectativa de, depois de terminado, como a gente mostrou ao longo dessa semana, eu e a Thaís Arbex, depois de finalizados esses 4 julgamentos, 3 já foram, falta um, esse do Moacir, que também é acusado pela PGR de fazer parte da depredação do patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A ideia é que esses julgamentos, que ainda vão faltar mais de 1.300, migrem para o plenário virtual. Uma ideia de dar celeridade a essas votações, a esses julgamentos e também destravar a pauta do Supremo Tribunal Federal no plenário físico. Porque, por exemplo, na semana que vem já estava pautada a discussão do marco temporal em terras indígenas, uma discussão que se arrasta lá no STF há muitos anos, é de interesse do governo federal também essa discussão. Isso gera uma polêmica também entre grupos ruralistas e também do agronegócio. Enfim, tem várias questões envolvidas nesse tema e que pode ser afetado por esse julgamento do 8 de janeiro. Então, a ideia é, resolvido esses julgamentos dos primeiros 4 réus, fixada uma tese jurídica que pode servir para espelhar para outros julgamentos, servir de padrão e de base nesses julgamentos, lembrando que são crimes cometidos em multidão. Então a ideia é que a tendência é que os crimes e as penas variem entre esses 14 e 17 anos, como a gente viu ao longo dessa semana, e que isso depois passe a ser analisado no plenário virtual. Por enquanto, muitas expectativas e poucas definições. A gente precisa aguardar a divulgação da pauta pela presidente do STF. E tem nada como um bolinho quente, um cafezinho para amainar a relação entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Eles são amigos, tiveram então aquela discussão, conversaram depois, lavaram roupa suja, já se acertaram e eu já apurei que há a possibilidade que na próxima sessão presidencial eles citem que há uma relação harmônica entre eles, que foi uma divergência técnica, não uma questão pessoal. Muito obrigado, viu, Theo? E vamos chamar nosso time de análise?